Você sabe como se formou o cânon do Antigo e Novo Testamento? Já se perguntou quais foram os critérios utilizados pela Igreja para reconhecerem a autoridade e veracidade de um livro sagrado? E os chamados apócrifos, por que é que eles foram rejeitados? Na pré-aula de hoje, abordaremos os assuntos supracitados e discorreremos acerca do arcabouço da Bíblia, dando, lógico, algumas orientações práticas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 4, datada do dia 23 de janeiro de 2022, cujo assunto é a estrutura da Bíblia. E eu quero que você atente para esse conselho prático já agora de início. Oriente os seus alunos, durante a ministração da aula em classe, a estarem com a Bíblia aberta na mão, já que falaremos sobre as nuances do arcabouço bíblico. Vamos falar sobre Antigo e Novo Testamento e tocaremos em certos detalhes. E para isso, os alunos precisarão e deverão manusear a Bíblia, passeando pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Antes de abordarmos os pontos importantes desta lição, quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e também deixar o like. É importante porque fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. O subsídio que estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um link aí embaixo, cliquem e façam download desse material. É um presente nosso para vocês. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link, que é o do curso Pregador e a Pregação, uma extraordinária ferramenta que tem ajudado milhares de pregadores em todo o Brasil e até em outros países no Ministério da Pregação. Ao adquirir o curso Pregador e a Pregação, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de hermenêutica, exegese, homilética, bibliologia, oratória e assuntos correlatos. Não fica de fora, não perde essa oportunidade. Adquirindo o curso Pregador e a Pregação, os irmãos terão acesso a vários outros bônus, como um curso de epístolas paulinas ministrado pelo pastor e mestre Carvalho Júnior. É isso mesmo. Você compra o curso Pregador e a Pregação e ganha de brinde outro curso. Os irmãos também ganharão um livro em PDF de ilustrações selecionadas, além de outros bônus. Então, não perde essa oportunidade. É pagamento único, não é valor mensal, todo mês tem que pagar. O pagamento é único, o acesso é para a vida toda, é um acesso vitalício, e com isso os irmãos estarão abençoando nós do canal Abrajaula e estarão sendo edificados pessoalmente. Sem mais delongas, vamos à nossa lição de hoje. O texto áureo nos diz assim: E disse-lhe: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Na versão NVT, o texto diz: Em seguida disse. Jesus está conversando com dois discípulos que caminhavam tristes para Emaús. E ele está dizendo o seguinte: depois de fazer uma breve exposição, Jesus ele começa dizendo: olha, quando eu ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Jesus está falando acerca do conteúdo do Antigo Testamento. E ele está dizendo que o conteúdo do Antigo Testamento diz respeito à pessoa dele. Na paráfrase NTLH, diz o texto: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. É importante que se tenha em mente que quando Jesus ele procurava definir o seu ministério, ele olhava para o Antigo Testamento. E aqui nessa passagem, em análise, nós temos aqui algo relevante que merece ser citado. Encontramos aqui a tríplice divisão do Antigo Testamento, ou as três divisões da Bíblia hebraica. Veja como Jesus ele resumia o Antigo Testamento: a lei de Moisés, os livros proféticos e os salmos. É uma divisão tripartida.
a lei de Moisés era o Pentateuco, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, que Jesus se refere aqui, essa segunda divisão, dentro da Bíblia hebraica, os livros proféticos, eles estão divididos assim. Os profetas anteriores, que são os livros históricos, começando com Josué e prosseguindo até o livro de Esté. Temos aqui ainda os profetas posteriores, que são os grandes profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações, e os profetas menores que dentro da Bíblia hebraica faziam um só livro. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E essa divisão, os salmos, ela representa dentro da literatura hebraica os livros de sabedoria, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e Cântico dos Cânticos. Essa é a divisão tripartida do Antigo Testamento dentro da cultura hebraica. E desse modo, olhando para o versículo que está no nosso texto áureo, nós entendemos que a conclusão é esta. Todas as partes do Antigo Testamento, elas dão testemunho de Jesus. Porque quando ele cita aqui, me desculpem me tornar repetitivo, mas faz-se necessário, quando ele diz a lei de Moisés, os profetas e os salmos, ele está falando sobre a totalidade do Antigo Testamento. E com isso ele está dizendo, todo o Antigo Testamento dá testemunho de mim. A verdade prática diz o seguinte, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. E eu separei aqui, a gente vai falar, lógico, sobre essas divisões de livros, Antigo e Novo Testamento, mas há uma informação crucial dentro da verdade prática, que é essa parte final que diz, toda ela é nossa única regra de fé e prática. Então a Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática. E um manual, ele tem como objetivo, como finalidade, ser um guia. Ele mostra o passo a passo, como alcançar determinado propósito. A Bíblia, ela é um guia singular, um guia singular por meio do qual é revelado não somente o nosso alvo de vida, mas também o que devemos fazer para alcançá-lo. Na Bíblia, nós encontramos o que é suficiente para obter a salvação e viver para a glória de Deus. E é justamente por esse motivo que ela é a nossa única regra de fé e prática. E a Bíblia, ela deve ser, em primeiro lugar, estudada com seriedade para que se tenha um conhecimento pleno e consolidado da verdade. É por isso que certa vez Jesus disse a um público específico, errais em não conhecer as Escrituras. Nós temos o livro mais importante do mundo em nossas mãos e precisamos conhecê-lo, precisamos estudá-lo. Se alguém perguntasse aí, irmão, como é que vai ser o céu? O céu vai ser assim, o céu vai ser desse jeito, o céu vai ser dessa maneira. Não, mas me mostre dentro da Bíblia. Aí muita gente não ia saber explicar. Irmão, você diz que é salvo, mas me mostre dentro da Bíblia que você é salvo. Por que você é salvo? Eu sou salvo por isso. Não, mas eu quero que você me mostre dentro da Bíblia, me apresentando textos. Você fala do pecado, que o pecado é isso, que o pecado é aquilo, mas me mostre dentro da Bíblia porque o pecado é ruim. Me mostre os textos, me explique os textos. Poucos saberiam fazer isso, porque a maioria das coisas que sabemos da Bíblia, infelizmente, é daquilo que as pessoas nos dizem. Tem muita gente só comendo aquilo que os outros colocam na mesa para ela comer, mas ela mesma não vai à fonte. Tem gente que fica só bebendo água de poço, mas nunca bebe a água da fonte. Nós precisamos valorizar e estudar a Bíblia. Dentro dessa lição, nós vamos dar o passo inicial para um estudo mais aprofundado das Escrituras, que é justamente conhecer a sua estrutura. Quando olhamos para a nossa lição, ela está dividida assim. Como a Bíblia está organizada, o segundo tópico, o Antigo Testamento, e o terceiro tópico, o Novo Testamento. Dentro do subsídio, eu fiz uma divisão diferente.
Primeiro tópico, a estrutura da Bíblia e alguns conselhos práticos. Segundo tópico, a canonização dos livros sagrados. E o terceiro tópico, a heresia de alguns livros apócrifos. E eu já gostaria de iniciar a exposição dos tópicos fazendo a seguinte pergunta: por que 2 testamentos? Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos algo interessante, a primeira grande divisão da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E a pergunta que surge é: por que temos 2 testamentos? A Bíblia, ela é dividida assim, e o Antigo Testamento, ele contém os livros escritos antes de Cristo, e o Novo Testamento contém os livros escritos a partir de Cristo. É por isso que são 2 testamentos. O termo testamento hoje não significa muito para nós, pois a sua herança é do latim, mas na sua origem, testamento, essa palavra que nós conhecemos hoje, testamento, significa aliança. A primeira aliança e a segunda aliança, ou pacto. A primeira aliança seria aquela que Deus oficializou com Moisés, lá no Sinai. E a segunda aliança é aquela feita por meio de Jesus. Então nós temos, dentro dessa estrutura maior da Bíblia, 2 testamentos. Ou 2 alianças, ou 2 pactos. O primeiro foi oficializado com Moisés e o segundo foi feito em Cristo. Os livros do Antigo Testamento são livros escritos antes da chegada do Messias, do ungido de Deus, e os livros do Novo Testamento são livros escritos a partir da chegada de Jesus. É muito importante que isso fique evidente para os seus alunos. E lembre-se, Bíblia aberta na mão. Todos os alunos, Bíblia aberta na mão. Olha aí, você está vendo o Antigo Testamento, os livros são escritos antes de Cristo. Você está vendo o Novo Testamento, os livros são escritos a partir de Cristo. São 2 alianças diferentes. A aliança feita e firmada com Moisés e a aliança feita a partir do Calvário, a partir de Cristo. Agora, a segunda pergunta é: o Antigo Testamento, ele tem algum valor, já que é antigo? Não é Antigo Testamento? Não ficou obsoleto? O nome já não diz antigo, e agora a gente tem um Novo Testamento? Será se ainda precisamos do Antigo Testamento? Será se ele tem relevância para o crente do século XXI? Pare e ouça a resposta dos alunos. E em seguida, assevere dizendo o seguinte: o Antigo Testamento é a palavra de Deus e faz parte do processo de revelação divina. Tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento são igualmente inspirados por Deus. Então eles têm valor sim para a igreja, para nós cristãos. Nós cremos na inspiração plenária da Bíblia. Todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus. Então a Bíblia, ela deve ser pensada assim, ela deve ser pensada como um processo que conduz à plenitude em Cristo. É por isso que quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que a revelação de Deus, ela foi progressiva. Deus, ele foi revelando o seu plano passo a passo e cada vez com mais intensidade. Não que essa revelação ela contradissesse aquilo que foi dito lá no livro de Gênesis ou aquilo que foi dito no livro de Êxodo. Não. A verdade foi se tornando cada vez mais clara. E nesse processo, existem muitas etapas e cada uma tem o seu papel. Usando aqui uma imagem, a fim de que você visualize, que você entenda aquilo que estamos falando aqui, é como no caso da construção de uma casa. Ninguém começa ou pode construir uma casa sem primeiro estabelecer os seus fundamentos. Você não pode começar a casa pelo telhado. Você não pode começar a casa pelas paredes. Você antes tem que preparar a fundação. Olhando para essa metáfora, para esse exemplo, nós entendemos que o Antigo Testamento, ele é a fundação para o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele depende do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a preparação para o Novo Testamento. E cabe aqui um detalhe importante. Alguns exegetas da Bíblia, estudiosos, eles acham melhor usar, em lugar de Antigo e Novo, Primeiro e Segundo Testamento, porque eles pensam que com isso poder-se-ia eliminar o efeito negativo que é inerente do termo antigo.
velho. Aí por isso eles acham melhor dizer o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, porque quando se fala de antigo, a gente pensa de algo que passou, perdeu o valor, de algo que não tem mais relevância. E não é assim quando olhamos para a Bíblia. Quando nós falamos da primeira aliança, do Primeiro Testamento e do Segundo Testamento, nós atribuímos um valor importante aos dois. Porque o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, ele estaria incompleto sem o Segundo. E assim o Segundo estaria incompleto ou sem fundamentação sem o Primeiro. Essa questão de Antigo e Novo Testamento, é porque esse termo Antigo e Novo, desculpa, eu estou me repetindo muito, eles foram popularizados, eles caíram no linguajar do povo. E assim se popularizou. É por isso que eu estou falando Antigo e Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. Mas era mais correto falar Primeiro e Segundo Testamento. Mas nós vamos aqui, dentro daquilo que nós já estamos habituados, falar Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas você já fica sabendo disso aí. Qual é a importância do Antigo Testamento? Nós já vimos que ele tem uma importância, mas de forma mais específica, qual é a importância do Antigo Testamento? O Antigo Testamento ele estabelece a fundação para os eventos encontrados no Novo Testamento. A Bíblia, já falei, é uma revelação progressiva e nós não podemos simplesmente pular o Antigo e ir para o Novo. Imagine aqui, digamos que, vamos lá, eu estou com esse livro aqui do Haddon Robson. Ele é um livro temático aqui, ele vai falar sobre pregação. E ele vai estabelecer aqui nos primeiros capítulos a fundação ou a fundamentação de uma pregação. Ele vai falar sobre o processo de interpretação, ele vai falar sobre como extrair a mensagem do texto, ele vai falar sobre exegese. Aí digamos que eu vou fazer a leitura desse livro e de repente eu pulo aqui as primeiras 100 páginas, ou 150 páginas. Vou começar a ler aqui da página 200. E lendo da página 200, ele vai falar de assuntos que ele já estabeleceu o fundamento nas primeiras páginas. E se eu pulo as primeiras páginas, eu vou ficar sem entender alguns conceitos, ou a maioria dos conceitos, aqui que estão do meio para o fim do livro. Eu não vou ter um aproveitamento ou um entendimento completo do que está escrito neste livro do Haddon Robson. Então, quando falamos de Bíblia, é basicamente a mesma coisa. Se nós chegássemos no Novo Testamento sem o Antigo, algumas cordas ficariam soltas. Por exemplo, deixe-me citar aqui alguns exemplos. Se você pular a primeira metade de qualquer livro bom, aquele exemplo, e terminá-lo, você vai ter dificuldades de entender seus personagens, o enredo final e o enredo final do livro. Da mesma forma, o Novo Testamento só pode ser completamente entendido quando é visto como o cumprimento dos eventos, personagens, leis, sistema de sacrifício, alianças e promessas do Antigo Testamento. Por que é que o profeta diz isso aqui? Por que é que Mateus ele registra isso aqui? Por que é que Jesus está falando disso aqui? Então, a gente precisa olhar para o Novo Testamento como um cumprimento do Antigo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento ele tem a sua relevância, ele tem a sua importância. A estrutura do Antigo Testamento, tá lembrado? Alunos, todos com a Bíblia na mão, vamos ver a estrutura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros, 929 capítulos, 23.328 versículos e cerca de 31 autores. E o mesmo é agrupado da seguinte maneira. E agora eu não estou falando da forma como o Antigo Testamento é agrupado na Bíblia hebraica, aquela divisão tripartida. Agora nós temos um agrupamento diferente dentro da Bíblia que nós temos em mãos. Se você está utilizando aí uma Bíblia brasileira, você vai ter a seguinte divisão. Primeira divisão, a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, isto é, de Gênesis a Deuteronômio. E esse grupo também é chamado de Pentateuco, isto é, instrução, os 5 primeiros livros de Moisés. Temos os livros históricos, são 12 livros, de Josué a Esté. São livros históricos. E esses livros, dentro deles, nós temos aqui pelo menos 4 períodos da história de Israel. O período da teocracia,
que é o período ali dos juízes, o período da monarquia, Saul, Davi e Salomão, o período da divisão do reino e do cativeiro de Judá e de Israel, e temos também o período pós-exílico, com alguns profetas ali e alguns personagens tais como Esdras, Zorobabel e Neemias. Temos ainda os livros de poesia. São 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. Aqui nós incluímos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e assim por diante. Temos também ainda, dentro dessa divisão, falamos sobre lei, história, poesia e temos as profecias. E as profecias, elas estão divididas da seguinte maneira. São 17 livros proféticos. Temos 5 livros que são chamados os livros dos profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. E também temos os 12 livros chamados de profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. E esse termo, maiores e menores, não diz respeito à importância do profeta ou à importância do livro, mas diz respeito ao tamanho do livro e a extensão do ministério profético. É por isso que eles são classificados dessa maneira. Olhando para o Antigo Testamento, nós ainda poderemos falar aqui sobre uma cronologia por tema. E você vai me agradecer muito por isso aqui. Guarde essa cronologia por tema. Olhe só a cronologia por tema. Criação, queda, expulsão do jardim, Caim, Abel e Sete, o dilúvio, a torre de Babel, Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel, José e a escravidão no Egito, Moisés, as 10 pragas, o Mar Vermelho, o Monte Sinai, os 12 espias, os 40 anos no deserto, Josué conquista e reparte a terra, os 14 juízes, Samuel, o último juiz, Saul, Davi, Salomão. Temos aqui a divisão do reino de Israel em norte e sul, o cativeiro do reino norte pelos assírios, o cativeiro do reino sul pelos babilônios, os 70 anos de cativeiro, a saída do cativeiro com Ciro, rei da Pérsia, Zorobabel reconstrói o templo, aí nós temos ali Esdras e Neemias, Zacarias, Ageu e Malaquias, os últimos profetas do Antigo Testamento. E olhando ainda para o Antigo Testamento com uma visão cristocêntrica, nós entendemos que o Antigo Testamento ele vai estabelecer os fundamentos da chegada de Cristo, a preparação da chegada de Cristo, o anelo pela chegada de Cristo e a certeza da chegada de Cristo. É, de forma muito sintética, muito mesmo, a estrutura do Antigo Testamento. Quando falamos do Novo Testamento, lembre-se, alunos, Bíblia em mãos. Bíblia nas mãos aqui, vamos Bíblia na mão. Quando falamos sobre a estrutura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós entendemos que ele é composto por 27 livros, foi escrito no grego ou em grego, não no grego clássico dos eruditos, mas no grego comum, na língua falada mais comum pelo povo, chamado grego koiné. Esses 27 livros também estão classificados em 4 grupos a quem pertencem os seus respectivos assuntos. Nós temos os evangelhos, que vai ali de Mateus a João, temos o livro histórico de Atos, temos as epístolas, são 21 epístolas, dentre elas nós temos as epístolas de Paulo, são epístolas circunstanciais, temos as epístolas gerais, temos também ainda o livro de profecia, que é o livro do Apocalipse. É muito importante ter em mente essas divisões, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E eu vou lhe dar aqui já mais uma dica prática, veio aqui na mente agora, não está dentro do subsídio, de uma forma dinâmica. Você dividir a classe em alguns grupos e pedir agora que eles fechem a Bíblia, deixem a Bíblia um pouquinho de lado, dê a eles papel e caneta e peça em 5 minutos, ou 10, dependendo do tempo, para que eles escrevam todos os livros do Antigo Testamento que eles lembrarem e, no mais possível, em uma ordem como está na Bíblia, e todos os livros do Novo Testamento como eles lembrarem. 39 no Antigo, 27 no Novo. Depois recolha as folhas e veja quem acertou mais, quem chegou mais próximo daquilo que está na nossa Bíblia Sagrada. É uma forma de você interagir e de promover
conhecimento. É bom que o aluno ele saiba manejar e conheça a palavra de Deus profundamente já desde sua estrutura. Dividindo o Novo Testamento aqui de forma temática, como fizemos com o Antigo Testamento, nós temos João Batista, Jesus Cristo, os discípulos, a morte de Cristo, a ressurreição, o Pentecostes, Pedro e a igreja primitiva, Paulo e a igreja gentília, as 4 viagens de Paulo, a morte de Paulo depois, temos a destruição do templo, João e o último dos 12 apóstolos. Olhando para o Antigo Testamento, ou melhor dizendo, o Novo Testamento, de uma forma cristocêntrica, nós podemos dividir o Novo Testamento pelo menos assim, em 4 partes. A manifestação de Cristo, os evangelhos, está nos evangelhos, a propagação de Cristo, o livro de Atos, a explanação da pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo, as epístolas, e também nós temos aqui a consumação de todas as coisas em Cristo, livro do Apocalipse. E com isso, eu quero lhe dar aqui alguns conselhos práticos nesse momento. Primeiro, incentive seus alunos a conhecerem tão bem as suas Bíblias que sejam capazes de achar com rapidez e facilidade cada livro contido nela. Para tanto, os irmãos podem fazer ainda uma dinâmica dentro de classe. A dinâmica é a seguinte, eu fiz em uma aula que ministrei e deu muito certo. Você vai convidar os alunos, todos com a Bíblia na mão, e você vai citar um livro da Bíblia e eles vão ter que achar esse livro da Bíblia. Você vai dizer assim, um livro de Mateus. Aí eles, isso aqui é facinho, já acharam Mateus. Livro do Gênesis, oxe, aqui é só no começo achar. Aí quem for achando, você vai dizendo assim, diga quem achou, diga lá, levante a mão, grite, eu achei. Aí você vai ver muita gente achando os livros rápidos. Aí depois você diz assim, agora abra a Bíblia em Filemon. Aí você já vai ter gente aí consultando o índice. Já vai ter gente, esse livro está na Bíblia mesmo? Abra a Bíblia em Sofonias. Aonde? Sofonias. Você vai ver gente, nem todos vão achar. O primeiro a achar vai demorar um pouquinho. E com isso, você tem que colocar no coração dos alunos que eles devem conhecer bem a espada do Espírito, o livro que eles têm em mãos. Essa dinâmica é bem legal. Coloque algumas cascas de bananas no meio dessas perguntas, como por exemplo, eu fiz e foi bem interessante. Eu disse na classe, achem o livro do profeta Micaías. Aí teve um que disse, isso aí eu vou achar primeiro. Aí procurou, muita gente procurou. Não tem livro do profeta Micaías. Tá entendendo? Então isso é bom, isso promove uma interação dentro da classe e também o propósito dessa dinâmica é causar desejo no coração dos alunos para que eles conheçam bem a Bíblia que têm em mãos. Em segundo lugar, façam isso. Não é difícil. Você pode pesquisar na internet, você vai achar vários modelos. Leve impresso um plano anual de leitura e distribua para todos os alunos da classe. Incentive os seus alunos a ler toda a Bíblia no ano de 2022. E é fácil. Você lendo 3 capítulos por dia, você lê a sua Bíblia toda em um ano. Se você lê 6, você vai ler a Bíblia 2 vezes por ano. E assim por diante. Você lê 9, você lê 12 e assim por conseguinte. Cause nos seus alunos esse desejo, essa vontade para que eles leiam a Bíblia Sagrada, leiam a palavra de Deus. A canonização dos livros sagrados. É uma pergunta que às vezes eu ficava me fazendo. Como é que nós chegamos a isso que temos aqui em mãos? 27 no Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento. Quais foram os princípios utilizados pela igreja, pelo povo de Deus, para reconhecerem os livros canônicos, os livros inspirados por Deus? Como foi que eles chegaram a isso aqui? Quais os critérios? E eu quero compartilhar com os irmãos. A inspiração, ela é o meio pelo qual a Bíblia recebeu sua autoridade. E a canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu a sua aceitação definitiva.
A palavra cânon é proveniente do grego, no qual cânon significa regra, lista. E dentro do contexto que nós estamos abordando aqui, referente aos livros da Bíblia, significa um padrão de medida. Com relação à Bíblia Sagrada, diz respeito aos livros que satisfizeram o padrão e que, portanto, foram dignos de inclusão. E desde o século IV, o vocábulo cânon é usado pelos cristãos para indicar uma lista autoritária de livros que pertencem ao Antigo e ao Novo Testamento. Em relação aos livros do Antigo Testamento, sobre a sua canonicidade, a sua canonização, nós não tivemos tanto problema. Porque os 37 livros, dos 39 livros do Antigo Testamento, eles sempre tiveram a sua aceitação, tanto pelos judeus como pelos cristãos. Livros que foram escritos no período interbíblico, eles foram rejeitados pelos judeus. Quando Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, ele escreve o seu livro, o cânon do Antigo Testamento é fechado. De Malaquias a Mateus nós temos mais ou menos um período de 400 anos e vários livros foram escritos nesse período de silêncio e nenhum deles entrou no cânon. No cânon protestante, no cânon judeu, mas a Bíblia Católica, ela aderiu esses livros no Concílio de Trento em 1500 e uma fração. Mas os livros do Antigo Testamento sempre foram bem fechados. Quais foram os critérios utilizados para seleção desses livros? O Antigo Testamento, tranquilo. Agora o Novo Testamento, com tantos livros espúrios, pseudo-epígrafos, livros apócrifos, muitos evangelhos, disse que ali entre o primeiro e o quinto século havia mais ou menos 60 evangelhos. E nós só temos 4 dentro da nossa Bíblia Sagrada. Somente 4 foram inspirados por Deus. E como foi? Quais foram os princípios para eles rejeitarem essa vastidão de livros apócrifos? A gente vai ver aqui alguns. Eu vou citar aqui primeiro alguns conceitos deficientes. Não totalmente descartados, mas deficientes. Surgiu nos primórdios a teoria de que a idade de uma obra, de um livro, determinaria a sua canonicidade. Essa teoria ela é incorreta por pelo menos 2 razões. Primeiro, livros antiguíssimos, como o livro das Guerras do Senhor e o livro dos Justos, que são mencionados em Josué 10 e 13 e Números 21 e 14, eles não foram aceitos no cânon. Então são livros antigos, mas não foram aceitos como livros inspirados por Deus. Então, essa teoria aqui, ela é falha. Essa teoria ela é deficiente. Há também evidências de que os livros canônicos, eles foram aceitos logo após terem sido escritos. E não depois de terem envelhecido. Para um livro para ele entrar dentro do cânon bíblico, ele tem que ser antigo. Mas muitos livros foram aceitos assim que terminaram de ser escritos, como os livros de Moisés, o livro do profeta Jeremias e entre outros escritos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os escritos de Paulo já eram tidos como escritura de peso, tal como as do Antigo Testamento. É o que você pode ver se conferir 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 16. Então essa teoria ela é deficiente, a teoria de que a idade determina a canonicidade. A segunda teoria é a teoria de que a língua hebraica ela determina a canonicidade. Essa teoria também é insatisfatória, pois alguns livros escritos em hebraicos não foram aceitos no cânon, como aqueles que eu acabei de mencionar, o livro dos Justos, o livro das Guerras do Senhor, e também o caso de muitos livros ou documentos apócrifos do Antigo Testamento desse período interbíblico que foram escritos em hebraico, como Tobias, Judite, entre outros, no entanto, não fizeram parte do cânon do Antigo Testamento. Vale também mencionar que algumas partes do Antigo Testamento não foram escritas em hebraico, mas em aramaico, como é o caso de alguns textos de Daniel e alguns textos de Esdras. São algumas teorias deficientes, mas eis aqui alguns princípios para a canonização não só dos livros do Antigo Testamento, sobretudo dos livros do Novo Testamento. Olha os critérios. Primeiro critério, o livro é autorizado.
O livro, ele afirma vida da parte de Deus. Era um critério pelo qual eles mediam os livros que tinham em mãos. Esse livro é autorizado. Há evidências nele que me levam a crer que ele veio da parte de Deus. Um segundo critério, ele é profético. Esse livro é profético. O que quer dizer com isso, irmão Murilo? Esse livro ele foi escrito por um servo de Deus. Terceiro, esse livro é digno de confiança, fala a verdade acerca de Deus, do homem, etc. Eles analisavam o livro palavra por palavra. Outro, esse livro é dinâmico. Ele possui o poder de Deus que transforma vidas. Era outro critério que eles faziam ali dentro de suas análises. Eles estabeleciam esse critério. Esse livro transforma, esse livro tem poder de mudar. Esse livro ele é aceito pelo povo de Deus, para o qual foi originalmente inscrito. Ele é reconhecido como vindo de Deus. Era outro critério também. Dentro do Novo Testamento, há aqui aquilo que se chama de apostolicidade. Esse livro ele foi escrito por algum apóstolo. Quem escreveu? Foi Paulo, foi Pedro, foi João, foi Tiago, foi Judas. Quem foi que escreveu esse livro? Eles se faziam essa pergunta. Quando a autoria não era apostólica, ela tinha que ser de alguém ligado aos apóstolos. É por isso que nós temos Marcos, nós temos Lucas, nós temos outros livros do Novo Testamento, como o livro aos Hebreus. Nós não sabemos ao certo de quem era, de quem foi escrito esse livro, mas provavelmente ele foi ligado a alguém que esteve próximo dos apóstolos. Apesar de não conhecermos o seu autor, a sua audiência original conhecia muito bem esse livro. Tanto é que assim, um dos critérios também a favor do reconhecimento canônico dos livros do Novo Testamento era terem certeza de quem foi o seu autor. Quando um livro era pseudo-epígrafo, ele era já de início rejeitado. É por isso que o livro de Hebreus, a segunda carta de Pedro, a segunda e a terceira epístola de João, o livro de Apocalipse, eles demoraram a ser aceitos no cânon, porque a sua autoria não era um consenso entre o povo do primeiro século. Mais tarde, no concílio que teve no século IV, esses livros foram incluídos dentro do cânon e não foram mais questionados. E desde então nós temos ali os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. São alguns princípios de canonicidade. Sem contar, meus irmãos, que também nós temos a providência de Deus, não só na inspiração da Bíblia, mas na sua preservação. Por fim, nós temos aqui a heresia dos livros apócrifos. Foi algo também que ajudou bastante na seleção dos livros. Não é que a igreja tinha autoridade de dizer esse livro é inspirado, esse aqui não é. Mas a igreja ela reconheceu aqueles que não eram inspirados e aqueles que eram inspirados por Deus. Os livros apócrifos, ou seja, falsos, de autenticidade não provada, são aqueles que não foram reconhecidos nem inspirados por Deus e por isso não foram incluídos no cânon bíblico. E por que é que eles foram rejeitados? Por que esses livros foram rejeitados? Não estão dentro da nossa Bíblia. Primeiro, a comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos, falando do Antigo Testamento, lógico. Segundo, não foram aceitos por Jesus e nem pelos escritores do Novo Testamento. Isso é um fato. Terceiro, a maior parte dos pais da igreja rejeitou a sua canonicidade, falando agora dos livros que surgiram depois do século I. Quinto, não detém autoridade divina. Sexto, contém erros históricos. E sétimo, o mais grave, contém heresias. Para os irmãos terem noção, eu vou citar aqui algumas heresias dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Eu vou citar aqui alguns, porque eles estão dentro da Bíblia Católica. Tem ali Tobias, tem o livro de Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus, tem vários livros ali. E tem alguns acréscimos também, como na Bíblia Católica, eles fazem alguns acréscimos no livro de Daniel, a oração de Azarias.
eles fazem acréscimos em Esté, eles dão 2 capítulos a Daniel, o capítulo 13 que fala sobre Susana, o capítulo 14 que fala sobre Bel e o dragão, são acréscimos que eles fizeram, além de incluírem esses livros apócrifos na Bíblia Católica. E eu vou citar aqui porque é que esses livros não fazem parte do cânon protestante. Primeiro, nós temos o livro de Tobias. Dentro desse livro, no capítulo 12, versículo 8 ao 9, nós temos aqui salvação por obras, algo que a Bíblia condena. Olha o que Tobias diz. Boa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. O dar esmolas? Dar esmola apaga pecado? À luz do Novo Testamento, os seus escritores discordariam de Tobias. Temos aqui no livro de Sabedoria, versículo 9 e o capítulo 9, versículo 18, salvação por meio de sabedoria. Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. Paulo vai dizer pela graça. E aqui eles estão dizendo pela sabedoria. É uma heresia contida no livro de Sabedoria. Nós temos aqui ainda mais grave, no livro de 2 Macabeus, oração pelos mortos. Olha o que diz 2 Macabeus 12:46. É, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. A Bíblia lá diz em Hebreus que está ordenado ao homem morrer uma só vez. E depois vem o quê? O juízo. Aí ele está dizendo que vamos orar pelos mortos, para que eles sejam livres dos seus pecados. Não entra heresia. Intercessão pelos mortos. Baruque, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, e por isso foram levados à desgraça. Não, li errado aqui. Vamos lá de novo. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra vós, que não atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e por isso foram levados à desgraça. Intercessão dos mortos. Heresia. Também não entra. Paz, meus irmãos. Olha o que diz o livro de Eclesiástico. Não é Eclesiastes. Eclesiastes está na nossa Bíblia. Eclesiástico é um livro apócrifo. Esse livro ensina agressão. Olha o que ele diz aqui. Eclesiástico 42:5. Não fique tristes por não fazerem a diferença na venda e com os mercadores, de corrigir frequentemente os teus filhos e de golpear, não sintam vergonha disso, de golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Já pensou se esse livro está no cano? Não sintam vergonha disso. Podem bater no escravo até sangrar as costas. É livro apócrifo. Agora, eu estou falando dos livros do Antigo Testamento. Não dá para falar sobre todos os livros do Novo Testamento, porque a gente tem, olha só, a gente tem o Evangelho de Tomé, a gente tem o Evangelho da infância de Jesus de Tiago, o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Nicodemos. A gente tem mais ou menos 60 evangelhos apócrifos e vários outros livros esquisitos. E eu separei um trecho aqui do Evangelho de Tomé. Ele não está dividido em capítulo e versículo, mas eu separei para os irmãos verem que absurdo. Olha o que diz o Evangelho de Tomé. Encontrava-se ali presente os filhos de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar a água represada por Jesus usando uma planta de vime. O que é que está acontecendo aqui? O contexto disso aqui. Jesus, ele ainda era criança, ele estava brincando com água e ele represou a água ali. Ele estava represando a água, fazendo poçazinhas de água. Aí ele estava pegando barro, aí ele pegou esse barro, fez uns passarinhos de barro e depois orou, deu vida aos passarinhos, os passarinhos começaram a voar, diz o Evangelho de Tomé. Aí uma criança, ele diz aqui, os filhos de Anás, o escriba, teve a ideia de derrubar as represas que Jesus estava fazendo, acabar com a brincadeira de Jesus. Aí ele foi lá e derrubou tudo. Ante a essa atitude, Jesus indignou-se e disse:
malvado, ímpio e insensato. Ele está dizendo à criancinha que derrubou as paredinhas de barro que ele estava fazendo. Será que as poças e as águas te estorvavam? Ficarás agora seco como uma árvore, sem que possa dar folhas, nem raiz, nem frutos. E imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco. Os pais pegaram o infeliz, chorando a sua tenra idade, e o levaram ante a José, maldizendo-o por ter um filho que fazia tais coisas. Jesus proferiu uma maldição e o rapaz secou e morreu ali. Os pais pegaram o menino, estavam dizendo: José, teu filho é terrível. Olha o que ele fez aqui com a gente. Dentro desses evangelhos apócrifos, tem um que vai dizer que Jesus ele matou uma criança, amaldiçoou e matou uma criança porque ela passou e esbarrou nele. Diz que Jesus cegou todos os homens de uma cidade com uma oração, ainda criança. Esses evangelhos apócrifos, eles chegam até a dizer que uma vez eles estavam precisando, José estava fazendo uma mesa e faltou madeira, a perna da mesa ficou incompleta. Aí Jesus foi lá, orou e a perna da mesa cresceu. E isso tudo vai de encontro ao que está escrito na Bíblia. Porque lá em João, capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus ele principia o seu ministério e também os seus milagres, transformando a água em vinho. Foi ali que os milagres começaram, depois da descida do Espírito Santo e mais precisamente lá naquele casamento em Caná da Galileia. E esses evangelhos aqui, eles pintam um quadro de Jesus que não é o meu Jesus e não é o teu Jesus. Uma criança que mais parece, desculpem a palavra, um demônio. Amaldiçoando os outros, matando os outros. E, irmão, tem muito disso aqui. Mas graças a Deus, esses livros não entraram no cânon do Novo Testamento, por providência de Deus. Tanto é que a igreja teve que lutar muito com isso em seu primeiro século. Um homem herege chamado Marcião, ele fez um cânon para ele sozinho disse: eu quero esse livro, eu não quero esse, eu quero esse livro, eu não quero esse. E em reação a Marcião, a igreja começou a se movimentar para determinar ou para fechar no quesito reconhecimento, seletividade, o cânon bíblico. É uma aula introdutória. Nós teremos aqui uma aula falando sobre como ler as Escrituras, como estudar as Escrituras, e à medida em que formos caminhando pelas próximas lições, nós vamos nos aprofundando nesse assunto. Hoje foi só a estrutura da Bíblia. Eu espero ter contribuído com o seu ensinamento, ou melhor dizendo, com o seu conhecimento. Eu quero lhe fazer um pedido. Se você chegou até aqui essa parte da lição, tira uma foto aí, tira um print do celular, ou tira uma foto da televisão, posta lá nos stories do Instagram e marca a gente. Comenta aí, bota aí nos comentários, marca a gente lá no Instagram, @abrajaula ou @Murilo Alencar, marca lá os dois e a gente vai estar repostando a sua postagem. Deus abençoe, uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana. Deus abençoe sua vida e sua família e é isso mesmo. E abra a jaula.